Fala sócios e sócias, tudo bom com vocês? Meu nome é Álvaro Matheus, eu sou especialista de investimentos Ambima e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o maior erro que a classe média comete sobre dinheiro, tá? É exatamente isso, a gente vai falar sobre orçamento nesse vídeo. Orçamento individual, orçamento familiar, como fazer um orçamento, como funciona realmente um orçamento, porque esse problema de gastos é um problema muito grande que ronda a classe média aqui no Brasil. E esse grande erro é um grande impeditivo, inclusive da classe média subir e migrar para a classe alta, tá? Esse erro é o que impede eles de prosperarem e enriquecerem na maioria das vezes. Então a gente vai conversar sobre esse erro no vídeo de hoje, para que você que talvez esteja cometendo esse erro não cometa mais, beleza? Então vamos lá, vamos pro vídeo. Bom, e vamos lá, Álvaro, qual que é esse erro? O erro é não ser organizado financeiramente. Ponto. É você não organizar, é você não ter um orçamento eficaz e acompanhar aquilo. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas nem tem um orçamento, elas não sabem o quanto elas gastam, só descobrem no final do mês, ficam fazendo conta para tentar encaixar ali o que ganha com o que gasta e vive sempre ali no limite, às vezes com um pouquinho mais ali do que o que ela ganha com cheque especial. Infelizmente é a realidade do brasileiro médio, mas aquelas poucas pessoas que ainda fazem um orçamento, que tem uma planilha de gastos, que são mais organizadas financeiramente, até essas pessoas cometem um erro muito importante na hora de fazer o orçamento, porque elas dizem que fazem o orçamento, mas na verdade elas fazem um acompanhamento de gastos. E qual que é essa diferença? O orçamento, que é a técnica e a ferramenta do planejamento financeiro eficaz, é você primeiro definir como que vão ser os seus gastos e depois você enquadrar sua vida dentro daquele orçamento. O que a maioria das pessoas faz é ou pegar uma agenda, ou pegar um Excel, uma tabelinha, ou o que for que você utilize, né, algum software ali, e aí você vai e preenche ali as linhas com os seus gastos, com as suas despesas, e aí no final você tem uma visão ali completa do que você gastou, com que você gastou aquelas coisas e o que sobrou, se sobrou alguma coisa no final do mês. Mas esse é o jeito errado, tá? Orçamento você faz antes do mês começar. Enquadra dentro do mês. Você não espera chegar no final do mês para anotar ali o quanto você gastou. Essa é a forma errada de fazer um orçamento. Isso é um acompanhamento que você também pode fazer ali para você ter noção para onde vai ali o seu dinheiro. Mas o orçamento é o que a gente tem que fazer, porque essa é realmente a ferramenta que vai ajudar a gente a ter um planejamento financeiro mais eficaz e conseguir atingir os nossos objetivos. E aí agora você pode perguntar, poxa Álvaro, mas como é que eu faço um orçamento? Não tenho noção de como eu faço um orçamento. Então calma que eu vou te ajudar agora como é. Eu vou trazer um exemplo de um orçamento validado aqui, tá? Para você aplicar. Álvaro, eu quero alterar uma coisa ou outra, beleza. Mas se você for alterar, altere poucas coisas, porque como eu disse, esse é um orçamento, um modelo de orçamento já validado. Então se você mudar muito aquilo ali, você vai acabar criando o seu próprio orçamento que pode não funcionar, tá? Então eu vou compartilhar a tela do meu computador agora com vocês para a gente olhar esse modelo de orçamento. Vamos lá. Pronto, pessoal, já estou aqui com o nosso orçamento pronto aqui para a gente conversar, tá? Primeiro, vamos olhar aqui o gráfico de pizza para eu explicar todos esses fatores aqui, todas as fatias dessa pizza dentro desse orçamento, e depois a gente vai fazer essa simulação ali com os valores, tá bom? Então vamos lá, olha, dentro de um orçamento, o maior gasto que você vai ter aqui são os gastos fixos, equivalentes a 40% do total que você ganha, tá? Lembrando que você tem que pegar o total que você ganha já líquido de imposto, tá, pessoal? É o quanto você recebe mesmo para poder utilizar. E perceba que esse fator de gastos fixos está ocupando 40% no máximo, tá? Álvaro, mas 40% não dá. Lembra que eu disse, você não tem que listar as despesas e encaixar o orçamento nas despesas. Você tem que fazer o orçamento e encaixar as despesas dentro do orçamento, tá? Então você faz um ajuste para que esses gastos fixos se equivalem a 40% da sua renda. Álvaro, e o que seriam esses gastos fixos? Bom, são aqueles gastos que você vai ter que ter, faça chuva ou faça sol. Por exemplo, um aluguel que você pague, condomínio, caso você more de aluguel,
Uma parcela de financiamento, né? Se você tem uma casa financiada, entra também como custo fixo, tá bom? Uma parcela de um carro financiado, caso você tenha também, é um custo fixo. Não vou entrar no mérito aqui sobre ter ou não ter um financiamento, tá? O motivo desse vídeo aqui é te explicar sobre orçamento. Então eu vou dar umas ideias aqui para você do que se enquadraria dentro desses 40% de gastos fixos para você entender como funciona. Outro gasto fixo que você pode ter: mercado. Mercado é um gasto fixo, né? Você vai ter ali mais ou menos uma média do que você gasta de mercado todos os meses. Claro que eu sei que com a inflação, com a subida dos preços no mercado, às vezes esse valor sobe um pouquinho, tá? Mas a tendência é que ao longo do tempo também você ganhe mais, porque você estuda mais, porque você vai sendo promovido na sua área de atuação, porque você empreende e gera mais valor, né? Então, enfim, o natural do ser humano é que cada tempo que passa ele vai realmente ganhando mais, tá? Então, naturalmente, você acompanha essa inflação ali do mercado com a sua renda. Ou na teoria deveria, tá? Porque a gente sabe que muitas vezes o salário não reajusta ali na inflação em vários dos casos, tá? Mas o ideal era que fosse assim, tá? Que fosse reajustado. Mas vamos imaginar que você tem um valor ali certo para o mercado e definido que você tem que gastar aquilo no mercado, que é o que a maioria das pessoas também tem, tá? Então você tem ali o valor do mercado certinho e o mercado é um gasto fixo. Álvaro, qual seria outro gasto fixo? As contas da casa. Conta de energia, conta de internet, né? Conta de água. Então isso também fica dentro dos gastos fixos, tá? Tudo isso tem que encaixar em 40%. Eu sei que isso pode parecer difícil para a maioria das pessoas, tá? Porque não seguem um orçamento. E aí, o que você pode fazer? Você ou enxuga as coisas que você tem. Poxa, se você mora num apartamento grande, que tem um aluguel caro, você pode migrar para um apartamento menor com um aluguel mais em conta. Se você mora num prédio mais antigo, você pode migrar para um apartamento inclusive menor, mas mais novo, onde o condomínio é mais barato, que a gente sabe que os condomínios dos prédios antigos são mais caros, né? Tendem a ser mais caros porque o prédio precisa de mais manutenção. Então tudo isso entra na conta, tá? E você pode fazer sim alguns ajustes para encaixar esses gastos dentro dos 40%. E aí, você tá gostando do vídeo? Tá gostando do conteúdo? Então não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo, tá? E se inscreve no canal, porque a gente tá com a meta nova agora. A gente bateu nossa meta de 1000 inscritos no canal. Yes! A gente tá com a meta de bater agora 10.000 inscritos no canal, tá? Então se você tá gostando do conteúdo e se você quer acompanhar os novos conteúdos, clica aqui embaixo, se inscreve no canal e entra na nossa comunidade de sócios investidores que só tá crescendo aqui no YouTube, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar pro vídeo. Tá, Álvaro, além dos 40%, qual é a outra linha? A outra linha é a linha de conforto. O conforto é 20%. Álvaro, e como assim conforto é 20%? Tem uma sacada aqui entre conforto e gastos fixos, tá? Eles meio que se complementam ali, porque aí vai de você, da sua análise, o que é um conforto e o que é um gasto fixo. Por exemplo, vamos imaginar que você poderia ir para o trabalho de ônibus, mas você não quer andar de ônibus, você quer ter um carro. Então, se você quer ter um carro, a parcela daquele carro que seria um gasto fixo, se isso realmente for um conforto para você, isso entra como conforto, tá? Ah, Álvaro, mas eu preciso de um carro para trabalhar, porque, sei lá, eu trabalho com entregas, né? Ou eu trabalho fazendo carreto, não sei, eu trabalho de Uber, então eu preciso ter um carro. Então, a parcela entraria como gasto fixo se você precisar do carro. Se você não precisar, é conforto, tá? Álvaro, então me dá outro exemplo de conforto. Vou te dar outro exemplo de conforto. Você, que tá me assistindo, você tem que ter um celular, né? Natural que você tenha que ter um celular. Se você for comprar um celular, essa parcela, se você comprar no cartão ali, vai para gasto fixo. Mas você precisa ter um iPhone? Você precisa ter o iPhone 14, por exemplo? Poxa, você não precisa. Com outro celular você conseguiria, né? Utilizar os aplicativos, o WhatsApp, você tiraria foto, né? Você conseguiria se comunicar, fazer ligação, né? Apesar de que hoje em dia muito pouca gente faz ligação com os aplicativos de mensagem, mas você conseguiria utilizar as funções do aparelho simplesmente tendo um aparelho simples. Mas aí, se você quiser o mais caro, né? Se você quiser um iPhone ali, que é um aparelho mais rebuscado, com mais status, aí isso é conforto. Então isso entraria na parcela de conforto, tá? Mas esses 40 e esses 20, eles se unem. Uma coisa importante, pessoal, para explicar para vocês aqui. Eu falei sobre o cartão de crédito, né? A parcela do iPhone no cartão de crédito. Lembra que cartão de crédito não é linha de despesa, tá? Muita gente tem essa dúvida na hora de fazer o planejamento ali, fala, não, eu tenho um gasto aqui, a linha do gasto aqui é a linha de cartão de crédito.
cartão de crédito não é despesa. Cartão de crédito é ferramenta. Álvaro, não entendi. Beleza. O que você gasta no cartão de crédito? Você pode usar o cartão de crédito para fazer mercado. Então, o mercado, ele é gasto fixo. Ah, não, Álvaro, mas eu gasto no cartão de crédito para fazer uma viagem. Beleza. A viagem é conforto. Ah, para comprar o iPhone. O iPhone é conforto. Entendeu? Então, o cartão de crédito não é uma linha de despesa. É importante que na hora que você monte esse orçamento, você não coloque a linha de gasto do cartão de crédito. Abre a sua fatura, vê o que você gastou no cartão e aí sim você consegue lá ter a descrição direitinho e dividir o que fica em cada percentual, beleza? Vamos seguir para o próximo. Olha, o próximo, o terceiro aqui, é o de metas, tá? Que ocupa 5% do orçamento. Álvaro, mas só 5% para meta? E o que seria essa meta? Bom, uma meta pode ser uma meta pequena que você tenha para atingir, tá? Por exemplo, eu quero fazer uma viagem todo ano, no final do ano com a minha família. Pronto, você vai pegar 5% do seu orçamento, você vai juntar ali para que no final do ano você tenha o capital, para que você consiga comprar à vista, consiga comprar mais barato e faça a sua viagem. Uma meta pequena, uma meta de fazer uma viagem por ano. E aí você compromete 5% com uma meta. Ou, por exemplo, eu tenho uma meta, sei lá, de comprar um telefone novo. Pronto, então, ao invés de você colocar o telefone como conforto, você pode colocar ele como uma meta, tá? Então, são as metas que você tem para atingir que você não colocaria, né? Não é um gasto fixo que você tem e também não é um conforto em si, né? Um objetivo que você tem, uma coisa ali que você quer conquistar. Então, você já coloca nessa parte de meta, tá? 5% para meta. A quarta coisa é a liberdade financeira, tá? E nesse modelo de orçamento, ela enquadra em 25%, ou seja, um quarto do que você ganha, né? Você pegou o que você ganha, dividiu por 4, um quarto é exatamente para a liberdade financeira. Essa fatia da liberdade financeira, ela vem depois da fatia da reserva de emergência, tá? Ela é a mesma fatia, mas caso você não tenha uma reserva de emergência, que é aquela reserva de 6 a 12 meses seu custo de vida mensal, para você ter uma tranquilidade, né? Caso aconteça alguma emergência, você ter um caixa ali para você não precisar recorrer a empréstimos, né? E não ter problemas piores, né? Por não ter dinheiro. Então é importante que você tenha essa reserva de emergência e no início, se você está começando agora, esses 25% vão para sua reserva de emergência, até você ter de 6 a 12 meses seu custo de vida mensal. Depois da reserva de investimentos pronta, aí sim você começa a fazer os aportes com os mesmos 25% na fatia da liberdade financeira, tá? E essa fatia da liberdade financeira são exatamente os investimentos que você vai fazer. Você vai comprar ações, fundos imobiliários, você faz uma previdência privada ali dentro, você vai montar uma carteira de investimentos aí dentro dessa fatia, tá? Então você vai pegar toda a sua renda, você separa um quarto, vai para a liberdade financeira / reserva de emergência. E aí, dentro dessa fatia, você vai montar ali uma carteira de investimentos para conseguir se aposentar com qualidade e atingir a liberdade financeira antes de se aposentar. Porque esse é o grande objetivo, você atingir a liberdade financeira antes de fazer 65 anos e se aposentar, beleza? E a próxima fatia aqui da pizza é conhecimento, tá? Conhecimento é exatamente aquela parte do orçamento que você vai separar para estudar, tá? Você vai separar para fazer uma graduação, uma pós-graduação, você vai separar para fazer um curso online. Poxa, Auro, mas não enquadra ali na minha pós-graduação, acho muito. Poxa, então você pode aumentar um pouquinho ali essa parte de conhecimentos, tá? Pode ir para 6%, para 8%, tá? Você pode fazer pequenos ajustes, mas sempre tente enquadrar, sempre alinhado com esse orçamento, tá? E conhecimento é muito importante, pessoal, porque como eu disse, ao longo do tempo, as pessoas tendem a cada vez aumentar a sua renda, tá? E por que elas fazem isso? Porque na média as pessoas começam a ganhar dinheiro ali quando fazem um estágio ali na faculdade, né? E aí começam a ganhar algum dinheiro. E aí formam na faculdade, conseguem o primeiro emprego, mas ainda num cargo muito baixo. Já ganham mais do que ganhavam como estagiários, mas começam ganhando pouco. E aí vão sendo promovidos e vão aumentando essa renda e ganhando experiência, tá? Essa é a trajetória normal das pessoas. E aí, já que isso acontece, já que você tende a ganhar mais dinheiro ao longo do tempo, isso só existe porque você tende a continuar estudando e continuar se aprimorando ao longo do tempo, aprendendo coisas novas. Então essa parte de conhecimento, essa fatia de conhecimento
ela é fundamental, tá? Então é muito importante que você separe 5% do seu orçamento para conhecimento. E a última fatia que a gente tem aqui é o lazer, tá? O lazer, ele é inegociável, tá, pessoal? Você tem que ter, poxa, você tá trabalhando, você teve o trabalho de montar esse orçamento, você tá seguindo ali o orçamento, você tá se dedicando, você tá investindo, tá trabalhando, então você merece curtir e viver o hoje também, tá? Então você tem sim como separar 5% para você curtir, para você ir no cinema, para você ir para festa, para você sair com os amigos, ir no boteco e fazer aquilo que te deixe feliz, tá? Aquilo que você classifique como lazer. Isso enquadra 5% do seu orçamento. E aí você totaliza e fecha os 100% do seu orçamento. No exemplo aqui eu citei um salário de 5 mil reais, tá? E você consegue ver que os gastos fixos de 40% equivaleriam a 2 mil reais por mês. Conforto seria 1.000 reais, então, ou seja, essa parte de gastos, que são os gastos fixos mais conforto, que são ali meio que somados, seria o valor de 3 mil reais dos 5 que você ganha, tá? E aí depois você teria metas no valor de 250 reais, que é 5%, a liberdade financeira e a reserva de emergência também antes da liberdade financeira, que seria de 1.250 reais, equivalente a 25%. Você teria conhecimento ali, que seria 250 reais por mês, e você tem ali o lazer também, que seria equivalente a 250 reais por mês. Ah, Álvaro, eu não consigo encaixar esse orçamento dentro dos meus gastos. Foi exatamente o que eu disse no início. Você tem que escolher um orçamento e encaixar os gastos no orçamento. Porque se você quiser encaixar o orçamento nos gastos, você nunca vai conseguir. A não ser que você esteja ganhando aí 100, 200 mil por mês, aí você já está ganhando uma grana bem bacana e você pode ali gastar assim um orçamento, porque você tem muita grana, tem um padrão de vida mais baixo ali, acredito, e aí está investindo ali pelo menos uns 50, 100 mil, tá? Tá ganhando uns 100, 200, está investindo uns 50, 100 mil. Aí, se você estiver nessa fase, você não precisa tanto assim de um orçamento. Mas se você está ganhando menos que isso, sim, você precisa de um orçamento para você se organizar financeiramente. Mas tá, vamos lá, vamos falar que você tentou realmente encaixar os seus gastos no orçamento e mesmo assim, de jeito nenhum, você conseguiu encaixar os gastos nesse orçamento. Beleza, já que você não conseguiu, você tem algumas opções. Já que você não conseguiu reduzir, porque, por exemplo, você ganha muito menos do que o exemplo, você ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, né? Que é um valor relativamente baixo ali para uma renda, uma remuneração. Então, já que você tem essa renda muito baixa, você não consegue diminuir as despesas. Beleza, então você tem que aumentar a receita. Perceba que se você aumentar o valor que você ganha, você vai também conseguir aumentar percentualmente todas as camadas ali da pizza, tá? E aí você tem a opção de fazer uma renda extra, você tem a opção de ter um segundo trabalho, de solicitar uma promoção, né, entregar mais valor na sua empresa para ter uma promoção. Se você for autônomo, você pode investir mais no seu negócio ali para aumentar a remuneração do seu negócio, para você subir de patamar. Então, o caminho, se você tá ganhando pouco, é você realmente aumentar a sua renda. E assim, pessoal, lembrando que eu trouxe esse exemplo aqui como um exemplo familiar, tá? Um exemplo de orçamento familiar. Ah, Álvaro, eu sou novo, eu tô te assistindo aqui nesse vídeo, eu moro com meus pais, eu já trabalho, eu não tenho gasto, e aí agora, eu tenho que manter esse orçamento? Não, nesse caso não, tá? Se você é novo, se você já tá ganhando dinheiro, qual é que é a minha recomendação para você? Cara, arregaça ali na parte de liberdade financeira, velho. Bota 60%, 80% a liberdade financeira e 20% você gasta. Porque se você mora com seus pais, velho, às vezes você ajuda ali, né, com uma conta, às vezes você ajuda ali com alguma coisa ou outra, mas você não tem um gasto fixo. Você não tem as despesas normais que uma pessoa quando sai de casa tem, tá? Então você tem muito mais tranquilidade ali e você não tem muito comprometimento de renda. Então ao invés de você sair gastando essa renda toda, poxa, foca lá muito nessa parte de investimento, tá? Gasta um pouco, claro, para você viver o agora, mas foca muito nessa parte de investimento para quando você sair, você já ter uma reserva bem bacana, uma carteira de investimentos bem bacana e aí sim você enquadra nesse orçamento que eu passei para vocês aqui no vídeo. E o mais importante, tá, pessoal? Para a questão de investimento. É muito importante você investir antes de gastar.
e não gastar antes de investir, tá? Porque se você gastar antes de investir, o natural é que não sobre dinheiro para investir. Então, esses 25% da liberdade financeira ou da reserva de emergência tem que ser o primeiro que você tem que mandar ali para a corretora quando você recebe o salário. E aí você se vira para arrumar o resto, tá? É assim que tem que ser, porque se você for fazer os gastos para depois investir o que sobra, não vai sobrar e você vai acabar não investindo, beleza? Então existe até algumas dicas bacanas que você pode programar em alguns bancos, algumas corretoras. Você consegue programar um investimento automático ou programar uma transferência automática de um valor para que você não precise lá fazer a transferência. No dia que o dinheiro cair, já é transferido para a corretora e já é investido automaticamente. Você pode mecanizar isso, tá? Deixar tudo automatizado para que seja mais simples você investir e que você acostume a viver apenas com 75% da sua renda e não com 100% como talvez você viva hoje. Mas e aí, você ficou com alguma dúvida sobre esse orçamento que eu apresentei? Como montar esse orçamento? Você prefere utilizar outro modelo de orçamento? Você já utiliza algum? Coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Porque eu vou responder todos vocês. Bom, e se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que estejam buscando um modelo de orçamento ou que queiram organizar melhor as suas finanças, tá? Para enquadrar ali dentro de um orçamento financeiro e conseguirem ser mais organizados financeiramente. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.